Nessa manhã, nós tivemos falado sobre os grupos de casa, aqueles que tiveram a oportunidade de estar aqui às 9h15 na ACE, sentiram o quanto a gente conversou sobre essa ferramenta tão importante que é na nossa vida. E dando sequência, a gente vai falar um pouco mais nesse momento. Também foi falado que ontem os líderes e auxiliares participaram na chácara, nosso irmão Joacir, no encontro que nós fazemos a cada 2 meses, onde nós vamos buscar conhecimento, buscar a comunhão e buscar aquilo que Deus quer que nós falemos e passe para os irmãos. É isso que nós vamos fazer lá. E ontem foi uma grande bênção, né, para aqueles que estiveram lá, né, não só comer aquela costela, né, Mauro, mas depois tivemos muita comunhão com os irmãos lá. E isso é muito bom, porque a gente consegue edificar a igreja, fazer com que o corpo de Cristo cresça. E o propósito maior do casa é esse, é fazer multiplicações. Então, hoje a gente vai falar um pouco mais sobre isso aí. E o tema nosso do ano, firmes, esperando a volta de Cristo. Quem está esperando Cristo aí? Creio que todos nós estamos esperando. Para isso, nós precisamos ficar firmes. E pensando na ideia da volta de Cristo, nós precisamos fazer algumas coisas, certo? Para isso, eu gostaria de compartilhar um texto, que nós vamos tirar alguns ensinamentos, que ele se encontra em Marcos capítulo 2, versículos do 1 ao 12. Vamos ver o que essa palavra quer nos ensinar nessa manhã, quer nos transmitir, para que nós possamos aplicar na nossa vida e ensinar, né, aquele povo de Deus, ensinar aquelas pessoas que Deus está colocando na nossa vida, que vão estar no nosso grupo de casa. Marcos capítulo 2, versículo do 1 ao 12. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele, Jesus, lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura do teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo, por que este homem está blasfemando? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: Por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou, levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: Nunca vimos nada igual. Essa passagem ela nos ensina muitas coisas. Fala sobre poder, fé, amizade e principalmente, né, a autoridade que é Jesus. E isso nós precisamos estar bem claro para nós, para que nós possamos entender e transmitir isso para todas as pessoas. Quem é Jesus? Quem é Deus na nossa vida? Se nós olharmos para o nosso meio, a gente vê que nós vivemos em tempos difíceis, não é verdade? A gente falou aqui na aula sobre guerra, outras coisas, mas eu vou citar mais um pouco. Pessoas sofrendo com doenças, drogas, desastres naturais, vemos muito na TV, pessoas desabrigadas, desanimadas, deprimidas, desequilibradas,
e muito desesperadas. Famílias destruídas, casamentos detonados, crianças desamparadas. E para todas essas coisas que eu falei aqui agora, para tudo isso, nós temos procurado soluções. Não é verdade? Quando está doente, você procura um médico. Né? Quando tem um desastre natural, você procura consertar sua casa. Mas tem algo que eu não citei aqui, que é mais importante do que tudo isso. É a urgência da espiritualidade. A espiritualidade é o mais importante que tudo isso na vida de uma pessoa para Deus. E em Marcos a gente leu, né, que os amigos trouxeram um paralítico a Jesus. E o que foi que Jesus fez? Seus pecados estão perdoados. Jesus focou aonde? Qual era o foco de Jesus? Na espiritualidade daquele homem. Nós vemos no texto também que alguns questionaram Jesus, né? É fácil falar, seus pecados estão perdoados e vá. Mas no íntimo, né? Faça ele andar. Jesus percebendo, porque Jesus sentiu, o que foi que Jesus fez? Fez com que o homem levantasse, pegasse sua maca e seguisse seu caminho. Para que ele fez tudo isso? Para mostrar a sua autoridade, o seu poder que ele tem. E isso nos chama a atenção para que nós possamos realmente mostrar para as pessoas o quanto Deus é importante na nossa vida. O quanto Deus faz diferença nas nossas famílias, nas nossas casas, em todo lugar que nós estejamos. Creio eu que Deus não quer que eu guarde isso só para mim, ou só para vocês. Deus quer que nós falemos para as pessoas, que a verdade seja conhecida por todos os cantos. Nós vimos também, né, Mateus 28, 19, ele falou, vão para todos os lugares e preguem o Evangelho. É isso que quer que nós façamos. Que nós possamos estar falando desse Deus. Se nós olharmos para o versículo 2 de Marcos, que a gente leu, eu vou ler novamente, só para a gente enfatizar. Ele dizia assim, então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. Vocês conseguem imaginar uma casa cheia de gente, que não consegue nem se movimentar, que você não consegue andar com os braços abertos? Era a casa onde Jesus estava, era a casa onde Jesus passava. E o ponto que eu trago para essa reflexão da casa cheia é entender que Jesus, ele sempre passava tempo com as pessoas. Jesus amava as pessoas. Jesus servia as pessoas. E isso chamava muita atenção. Logicamente que também ele curava as pessoas, que também atraía aqueles que estavam em busca da cura. Mas esse é o grande exemplo para nós de Jesus nas nossas vidas. E esse exemplo do versículo 2, que eu quero chamar a atenção e dizer que nós precisamos focar no nosso grupo de casa. Se nós queremos ter casas cheias, grupos de casa cheios, nós precisamos ser igual a Jesus. Nós precisamos imitar a Jesus. Não é simplesmente abrir uma casa e dizer, entrem, cheguem. Não, a gente vai ver que nós precisamos ir além disso, para conseguir ter esse resultado igual Jesus tinha na vida das pessoas. Eu vou trabalhar em 3 pontos para nós entendermos um pouco mais sobre esse casa, que é a comunhão, amor, serviço e almas. O primeiro ponto, para nós termos um grupo de casa como Jesus, nós precisamos amar e servir, como eu disse agora há pouco. Em Marcos 10, 45, é claro para nós, quando Jesus diz lá, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir. Tem exemplo melhor do que esse para servidão? Quem era Jesus? O que ele estava fazendo? Servindo. Então, reflitam sobre isso. Quem somos nós perante Jesus, perante Deus, para não seguir esse exemplo de servir aos nossos próximos, de servir no nosso grupo de casa? Esse é o primeiro exemplo. E a razão, né, que ele fala da casa de Jesus, ou a casa que ele se encontrava, a gente não sabe se a casa era de Jesus ou só ele estava de passagem, mas a razão maior que a casa de Jesus estava cheia, ela se encontra no capítulo 1 de Marcos. Ele diz, né, ele mostra para nós que Jesus andava
no meio do povo. Jesus conhecia o povo. Jesus ajudava o povo, problema físico, para atrair e resolver os problemas principais na vida deles. E em Marcos capítulo 1, versículo 45, ele fala claramente sobre esse ato de Jesus, né? Que ele disse que a notícia sobre o amor de Jesus foi divulgado por toda parte. Olha o tamanho e o resultado na vida das pessoas e na vida de Jesus, olhando para esse versículo sobre o amar, sobre o amor de Jesus. Ele foi espalhado por toda a parte, ele foi conhecido por todo o lugar. Nós sabemos que temos outras situações onde Jesus se encontrou, que também fez a demonstração de amor. Durante uma refeição, né, na casa de Levi, a gente conhece a passagem, né, Levi, filho de Alfeu, tinha quem lá? Muitos publicanos, muitos pecadores, e eles estavam lá comendo com Jesus. Nós conhecemos a passagem, que ela se encontra em Marcos 2,15, e a gente sabe que ali também teve algo no coração daquelas pessoas que se perguntavam, né, o que esse homem, Jesus, está fazendo no meio daquele povo? O que Jesus está fazendo com pecadores, com publicanos? E a resposta de Jesus nós sabemos, conhecemos, que ele falou: eu não vim para chamar justos, mas pecadores. E a gente vai entender muitas vezes, durante esse momento nosso, que muitas vezes nós vamos precisar imitar Jesus. Nós vamos precisar estar no meio dessas pessoas que não conhecem Jesus, dessas pessoas que ainda estão em busca da salvação. E nós vamos precisar agir igual Jesus agiu, com o foco de trazer essas pessoas para Cristo. Olhando para o nosso grupo de casa, nós podemos ver que nós temos muitas oportunidades, muitas. Nós podemos estar amando e servindo as pessoas assim como Jesus fez. Para que nós possamos ter muitos visitantes no nosso grupo de casa, para que nós possamos ter membros ativos participando do grupo de casa, nós precisamos imitar Jesus. O segundo ponto que ele nos ensina, ele fala sobre convidar pessoas. E a gente vê que Jesus, ele convidava as pessoas constantemente. Não é verdade? A gente vê que Jesus, por onde ele passava, ele largava a seguinte frase: siga-me. Essa era uma frase muito conhecida por Jesus. Nós conhecemos a passagem dos pescadores, que Jesus passou e convidou eles: siga-me, farei pescadores de homens. Também conhecemos uma passagem que eu citei de Levi, que Levi, né, estava lá na coleteria. O que foi que Jesus fez? Siga-me, venha comigo. E essa palavra siga-me, ou convidar, né, em outras palavras, tem que estar na nossa cabeça, tem que estar na nossa mente, no nosso coração, para que nós possamos estar fazendo igual a Jesus. Venha para o meu grupo, venha conhecer a palavra de Deus, venha conhecer o casa que tem no nosso bairro. Venham, chame as pessoas. Dessa forma, com certeza nós vamos estar enchendo as nossas casas. E a gente vai ver que o encher a nossa casa traz muitos resultados, seguindo o exemplo de Jesus. E mais interessante, que a gente pode notar, que muitas vezes a gente é convidado, né, para seguir Jesus. Depois que eu sigo Jesus, que eu aceito esse convite, que eu entendo a palavra de Deus, eu convido outras pessoas. E assim a gente vai indo. Se a gente olhar no texto de Marcos, os amigos que levaram o paralítico até Jesus, eles foram convidados por alguém para levar aquela pessoa paralítica até Jesus. E a gente vai ver que ele foi carregado por esses amigos por causa de um convite que fizeram a eles. A gente pode notar também que esses amigos foram motivados pela fé em levar aquela pessoa até Jesus. E a gente vai ver que muitas vezes nós precisamos ter a fé muito bem alicerçada em Jesus, mas também precisamos ter em nossa mente que para isso nós vamos ter alguns obstáculos às vezes na nossa vida. E que esses obstáculos não sejam os empecilhos para que nós não faça
o que Deus nos pede ou atingir o nosso propósito. Vamos olhar uma reflexão bem rápida na vida desses amigos do paralítico. Se eles fossem pensar nos obstáculos para levar aquele homem até Jesus, eles tinham levado ou não? Não, né? Tinham desistido. Por quê? Primeiro, a multidão. Não, antes de tudo, o homem era paralítico, não andava, tinha que carregar. Tinha que carregar ele, fazer força, numa maca. A multidão que se encontrava lá, era muita gente, pelo que o texto fala. Chegando na casa, o que aconteceu? Eles entraram pela porta da frente e foi abrindo caminho? Não. Foi ao contrário. Tiveram que tirar parte da cobertura do teto para baixar a maca. Ó, outro obstáculo. Mas veja o importante de tudo. O que foi que Jesus fez? Jesus, olhando todo aquele sacrifício, a fé daqueles homens, declarou para aquele homem que os seus pecados estão perdoados. Ou seja, houve salvação naquele lugar. E esse lugar que eu estou falando era uma casa. Casa dedicada a Deus. Agora imagina nós, se nós deixarmos os obstáculos de lado e olharmos em termos de uma casa dedicada a Deus, na nossa casa, no nosso bairro, como vai ser a transformação na vida dessas pessoas que vão chegar até lá para ouvir a palavra de Deus? Será maravilhoso, não é? Vou fazer uma pergunta para nós. Quantos aqui chegaram a Cristo através de um grupo de casa? Várias pessoas. Muitas pessoas. Muitas pessoas, a porta de entrada para o reino foi através do casa. Foi através de uma amizade. Foi através de um amor. Foi através de alguém que quebrou os obstáculos para que eu estivesse lá. E é assim que Jesus quer que nós façamos também. Imitemos esses homens, onde muitas vezes nós vamos precisar quebrar esses obstáculos. Quer um exemplo? Talvez tenha um amigo seu que quer participar no grupo de casa, né, seu ou onde está indo, só que ele não tem como ir até lá. Você vai precisar pegar seu carro e buscar ele, ou organizar alguma forma para que ele possa chegar até lá. Ou muitas vezes vai precisar que você leve ele para casa depois. Aí eu pergunto, em relação aos homens que carregaram os paralíticos, isso é peso para nós? Não. Tem coisas muito piores para ser feito que não chega nem perto disso aí para nós. Se a gente for fazer uma reflexão. Quando alguém pedir um favor para você, né, principalmente no casa, lembre-se dos paralíticos. Lembra do que eles fizeram. Eu tenho quase certeza que você vai fazer, vai ajudar aquela pessoa com maior amor, maior carinho, porque você vai imitar Jesus lá no primeiro exemplo, em amar e servir. O quarto ponto, o terceiro ponto, é que a gente vai ver que para ter um grupo como o de Jesus, uma casa cheia, uma casa que transborda pessoas, nós precisamos abrir nossas casas. E quando a gente fala abrir nossas casas, né, o texto aqui que a gente leu, ele fala que quando Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa, estava em uma casa. Então muita gente foi para lá, muita gente se reuniu lá. E se a gente for olhar essa relação da casa com Jesus, é como se fosse um portão de entrada para o céu. Vocês já imaginaram a sua casa sendo um portão para o céu? Você abrindo a sua casa para que a palavra de Deus seja apresentada para as pessoas, para que os irmãos possam estar indo se edificar, comunhão, fortalecendo em sua casa. E se nós olharmos para o livro de Atos, a gente vê que muitas situações lá aconteciam de casa em casa. A gente sabe muitas passagens que falam sobre o quanto eles usavam as casas para se reunir, para aprender a palavra de Deus. E a gente pode olhar que os grupos de casa, eles têm trazido muitas bênçãos na vida, não somente daqueles que participam, mas daqueles que abrem as suas casas. Temos irmãos aqui em nosso meio que já abrem suas casas muitos e muitos anos. E para eles é uma bênção, eles abrirem as casas. Temos grupos de casas aí que, desde que eu me conheço na Igreja de Cristo, tem. Temos casas no Cercado, Boqueirão, e outros bairros que todo ano tem
encontros, todo ano tem pessoas chegando, todo ano tem pessoas conhecendo a Cristo, se rendendo a Cristo, que é o nosso principal objetivo do Casa. Durante as nossas necessidades da nossa vida pessoal, são essas pessoas do Casa que nos socorrem muitas vezes por primeiro, porque nós criamos um vínculo de amizade, como foi dito hoje pela manhã, que eu tenho confidência para chegar numa pessoa e pedir ajuda para ele, porque eu passo tempo com ele, porque eu consigo desenvolver uma amizade, não somente aqui no domingo, mas durante a semana. Então, o que eu queria falar para nós, a importância que é o Casa na nossa vida. O quanto importante é o Casa na vida da nossa família. Eu gosto sempre de lembrar, já foi falado aqui outras vezes, né, o Coach está aqui, ó. E quando tinha grupo de casa lá no Cicercado, na casa do Wagner, quando terminava o nosso encontro, o Coach já vinha recolhendo as cadeiras e ia amontoando. Não precisava pedir para ele. Ele sabia que era uma atividade que ele gostava de fazer e que ele queria desenvolver uma forma de ajudar no grupo de casa. E muitas vezes isso, né, traz para ele uma alegria, e para nós que estávamos lá também, né, enche os nossos olhos, porque agora ele está grande, está um homem já, né, mas ele era pequenininho, não aguentava nem com a cadeira, mas estava lá ajudando de alguma forma naquele grupo. Então a gente vê que o grupo também desenvolve pessoas para trabalhar na obra do Senhor. Cada função que tem no grupo de casa, o líder, o auxiliar, o anfitrião, a pessoa que liga lá para falar, amanhã tem grupo, a pessoa que está na benevolência do grupo, a pessoa que está na escala do lanche, né? Tudo isso, na oração, tudo isso tem pessoas trabalhando. E cada um está desenvolvendo uma função para unir todas e ser um corpo só. E esse que é o legal de tudo, né? As oportunidades para que as pessoas possam estar envolvidas, aprendendo e crescendo. E isso é muito importante no grupo de casa. Para finalizar esse momento, eu gostaria de desafiar vocês, desafiar a mim. Esse ano nós temos um trabalho na coordenação que é visitar os grupos de casa. Não vai ser fácil passar em todos os grupos de casa fazendo visita, mas nós vamos se esforçar. Vamos pedir a Deus para que nos dê a força, a sabedoria e nos guie para que possamos estar ajudando os grupos de casa, fazendo com que eles cresçam e multipliquem cada vez mais. A gente sempre fala que um grupo de casa, quando ele cresce demais, nunca ele é dividido, nunca. Ele é multiplicado. A gente multiplica, de forma que ele vai crescendo cada vez mais. E se nós queremos que essa congregação cresça cada vez mais, nós precisamos convidar pessoas, nós precisamos chamar os nossos amigos, precisamos abrir mais casas, porque hoje temos várias casas abertas. Mas olha o tamanho que é Curitiba, olha o tamanho que é o nosso estado, olha o tamanho que é o nosso mundo, olhando para esse chamado que Deus nos coloca. Ainda é pouco. Nós precisamos de mais trabalhadores. Nós precisamos de mais pessoas abrindo as suas casas. O desafio vá para a sua casa, converse com a sua família e cheguem no consenso de vocês também querem abençoar a vida de pessoas e também querem ser abençoados com o propósito de abrir a sua casa para a palavra de Deus, para que tenha mais um grupo de casa naquele bairro, ou mais ainda, tem bairro que tem duas casas abertas. Isso é melhor ainda. Então, pense nisso, converse com sua família, né, que possamos ter mais e mais grupos, cada vez mais crescendo, e que esse prédio aqui fique lotado cada vez mais. Esse é o desafio que eu faço para todos nós nessa manhã. E lembre-se, quando vier obstáculos, lembre-se dos amigos que carregaram o paralítico. E eles não se pesaram. Eles colocaram fé, amor e serviço, aonde imitaram Jesus também, para levar aquela pessoa até Jesus. Que Deus nos abençoe e que possamos ter um ano, como dizer, eu quero um grupo de casa como o de Jesus, cheio, transbordando pessoas, né, pelas portas, aonde fique difícil até de entrar, para que possamos fazer o quê?
multiplicar cada vez mais. Deus nos abençoe.